Ela tá delirando, doutor. Minha nora mentia com um sorriso doce e meu filho concordava em silêncio. O que eles não esperavam é que com uma única frase eu faria o médico olhar para ela como a verdadeira criminosa. Eu estava ali, sentada naquela cadeira fria do consultório, o coração batendo um ritmo estranho que não tinha nada a ver com a arritmia que o médico anotava no prontuário. Era medo. Medo puro, visceral. O tipo que sobe pela garganta e aperta até você não conseguir respirar direito. Meus olhos varriam a sala, tentando se fixar em algo, qualquer coisa que me trouxesse de volta à realidade. Mas tudo parecia girar levemente, turvo, como se eu estivesse vendo através de um vidro embaçado. Minha cabeça pesava, uma névoa densa dificultava o raciocínio, e eu me perguntava se aquilo era apenas o nervosismo ou algo mais sinistro. A avaliação para atestar minha capacidade mental estava prestes a começar. Eles queriam me declarar incapaz, incompetente, uma velha senil que não sabia mais cuidar de si mesma. Antes de continuar com essa história que mudou completamente minha vida, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando isso e se já passou por algo parecido com alguém da sua família. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa, porque acredite, o que vem a seguir vai te chocar tanto quanto me chocou. Vanessa, minha nora, estava sentada ao meu lado e eu conseguia sentir o calor da mão dela sobre a minha. Um aperto que para qualquer pessoa de fora pareceria carinhoso, protetor até. Mas eu sentia diferente. Sentia os dedos dela apertando demais, com uma força que não combinava com o sorriso doce que ela mantinha colado no rosto. Os olhos dela brilhavam com uma expectativa que me causava arrepios, uma ansiedade mal disfarçada que eu já não conseguia ignorar. Era como se ela estivesse esperando por algo, contando os segundos para que aquilo terminasse do jeito que ela queria. E Marcos, meu único filho, meu menino, estava na outra cadeira, encolhido, os olhos fixos no chão de um jeito que me partia o coração. Ele não me olhava. Não me olhava há meses, na verdade. Quando era que tínhamos parado de nos olhar nos olhos? Quando foi que meu filho tinha se tornado um estranho dentro da própria pele? Eu podia sentir a pressão de todos os olhares na sala. O médico, um homem de meia idade com aquele ar cansado de quem já viu muita coisa, folheava meu prontuário com uma expressão neutra. Mas eu sabia o que estava escrito ali. Sabia o que Vanessa tinha plantado naquelas páginas. Esquecimentos frequentes. Confusão mental. Dificuldade para administrar as próprias finanças. Tonturas constantes. Cada sintoma cuidadosamente documentado. Cada observação, uma gota de veneno que formava o retrato de uma mulher que não existia, ou que existia apenas porque alguém tinha decidido que ela deveria existir. A situação era humilhante de uma forma que dói na alma. 72 anos de vida, 40 deles dedicados à farmácia, cuidando da saúde dos outros, entendendo de medicamentos e do corpo humano de um jeito que poucos conseguem, e ali estava eu, sendo tratada como uma criança incapaz, como um estorvo, como alguém que precisava ser tutelada, controlada, silenciada. Era uma afronta à minha vida, à minha inteligência, a tudo que eu tinha construído com as minhas próprias mãos. E sabe o que é pior? É que eu lembrava de quando Marcos era pequeno, um menino de apenas 6 anos, e pegou aquela febre alta que não baixava de jeito nenhum. Eu vendi a única joia de valor que meu pai tinha me deixado, um broche de esmeraldas que tinha sido da minha avó, para pagar o tratamento mais caro, o melhor especialista infantil da cidade. Fiz isso sem pensar 2 vezes, sem hesitar 1 segundo sequer, porque meu filho valia qualquer sacrifício. Ele valia tudo. E ali estava eu, décadas depois, sentada naquele consultório frio, sendo sacrificada por esse mesmo filho que agora permitia que a mulher dele me tratasse como um obstáculo entre eles e minha herança. A dor era mais profunda que qualquer doença física que eu já tinha enfrentado. Era uma dor que corroía por dentro, que arrancava pedaços da minha alma cada vez que eu percebia o que estava acontecendo. Mas eu estou me adiantando. Deixa eu voltar um pouco no tempo, porque você precisa entender como chegamos até aqui.
Como uma mulher que passou a vida cuidando dos outros, que criou o filho sozinha depois que o marido morreu, que nunca pediu nada além de um pouco de amor e respeito, acabou sentada naquela cadeira, lutando para provar que ainda era dona da própria vida. Não foi de uma vez que a teia foi tecida. Vanessa não chegou na minha casa e anunciou que ia me destruir. Não, ela foi mais inteligente que isso. Mais cruel também. A teia foi sendo construída fio a fio, tão devagar e sutil que eu nem percebi quando fiquei presa nela. Hoje eu vejo com clareza, mas na época eu estava cega. Cega de amor, cega de esperança, cega daquela necessidade patética que a gente tem de acreditar que nossa família nos ama de verdade. Começou com ela se oferecendo para ajudar com minhas finanças. Eu tinha acabado de completar 70 anos, e Vanessa apareceu em casa com aquele sorriso largo, dizendo que eu não precisava me preocupar com essas coisas chatas de banco, de contas, de boletos. Mãe Carla, a senhora trabalhou a vida inteira. Agora é hora de descansar e aproveitar. Deixa que eu cuido disso para a senhora. E eu, boba, ingênua, carente, achei lindo. Achei que finalmente tinha encontrado a filha que nunca tive. Marcos sempre foi distante com essas coisas práticas da vida, sempre com a cabeça nas nuvens. E eu via naquela oferta da Vanessa uma atenção que meu próprio filho não conseguia me dar. Era o carinho que eu tanto ansiava, ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Lembro da primeira vez que ela realmente se intrometeu de verdade, quando o controle começou a escorregar dos meus dedos sem que eu percebesse. Eu estava na mesa da sala, preenchendo um cheque para pagar o seu Joaquim, o jardineiro que cuidava do meu quintal há anos. A mão tremia um pouco, não vou mentir. 70 anos não passam em branco, e a artrite já dava seus sinais. Vanessa estava passando pela sala, parou, olhou por cima do meu ombro e, com um sorriso que na época me pareceu doce, pegou a caneta da minha mão. Mãe, olha como a letra da senhora está tremida. O seu Joaquim vai ter dificuldade de descontar esse cheque. Deixa que eu preencho para a senhora, pode ficar tranquila. E assim, naquele momento tão simples, tão aparentemente inofensivo, o controle começou a escorregar. Eu deixei. Pior, eu agradeci. Obrigada, querida. Você é tão atenciosa. Se eu soubesse, naquele exato momento, o que aquilo significava, o que viria depois, eu teria arrancado aquela caneta da mão dela e mandado ela cuidar da vida dela. Mas a gente nunca sabe, né? A gente só entende quando já é tarde demais, quando o estrago já está feito. Os desrespeitos foram se acumulando aos poucos, como pedrinhas que vão enchendo um saco até ele ficar pesado demais para carregar. Comentários sutis sobre a idade da minha casa, sobre como ela era antiga, como precisava de reforma. Mãe, essa casa tá precisando de uma cara nova. Olha essas cortinas, tão ultrapassadas. E esse sofá, meu Deus, é da época da vovó, não é? Ou sobre as minhas roupas. Mãe, a senhora precisa se modernizar um pouco. Essa blusa é tão anos 80. Vamos fazer umas comprinhas juntas? No começo, eu até achava engraçado. Tentava rir junto, fazer piada sobre mim mesma. A velha aqui tá mesmo precisando de uma atualização. Mas com o tempo, aquilo começou a doer. Começou a parecer que nada do que eu era, nada do que eu tinha construído, tinha valor. Como se minha vida inteira, minha casa, minhas memórias, fossem apenas coisas velhas que precisavam ser descartadas. E quando eu contava alguma história da família, daqueles tempos em que Marcos era pequeno, ou de quando meu marido ainda estava vivo, Vanessa me interrompia com aquela impaciência mal disfarçada. Ah, mãe, de novo essa história? A senhora já contou isso umas 100 vezes. E ria, como se fosse uma brincadeira. Mas o tom era de deboche, de cansaço, de alguém que estava ali por obrigação e não aguentava mais ter que fingir interesse. Marcos ria junto. Um riso amarelo sem graça, mas ria. E nunca me defendia. Nunca dizia: Vanessa, não fala assim com a minha mãe, ou eu gosto de ouvir as histórias dela. Nunca. Ele só ficava ali, quieto, concordando em silêncio com cada desrespeito, com cada humilhação pequena. E eu sentia meu coração apertar cada vez mais, mas continuava minimizando.
São jovens, Carla. Eu dizia para mim mesma, olhando para o meu reflexo no espelho do banheiro depois que eles iam embora. Eles têm outras preocupações. É a diferença de geração. Você está sendo sensível demais. Mas aí, a pressão financeira começou a ficar explícita e foi impossível continuar fingindo que estava tudo bem. Vanessa começou a pedir dinheiro. Não pedir, na verdade, exigir. Sempre com desculpas que pareciam legítimas, sempre com aquele tom de quem está fazendo um favor para mim ao me dar a oportunidade de ajudar. Mãe, a gente precisa de um adiantamento da herança para o apartamento novo. É um investimento, a senhora vai ver. A gente vai valorizar esse dinheiro. E depois, mãe, o carro do Marcos quebrou e o conserto tá caríssimo. A senhora pode ajudar a gente com um empréstimo? A gente paga depois, prometo. E eu cedia, sempre. Vendia aquele terreno na praia que eu e meu marido tínhamos comprado há décadas, pensando em construir uma casinha para nossa velhice. Dei as economias que eu tinha guardado religiosamente durante anos. Aquele dinheiro que era para uma emergência, para uma viagem que eu queria fazer, para viver os últimos anos com um pouco de conforto. Tudo foi indo embora, escorrendo pelos dedos como areia, e eu justificava cada centavo. Estou ajudando meu filho a ter a vida que eu sempre sonhei para ele. Estou garantindo o futuro dele. O amor de mãe, esse amor cego e irracional que a gente carrega no peito, sempre encontrava uma justificativa para a ganância deles. Sempre. Mas sabe o que foi o pior? O que realmente me destruiu por dentro? Foi perceber que minha saúde estava piorando e não entender por quê. Eu sempre fui forte, resistente. Trabalhei 40 anos em pé, no balcão da farmácia, lidando com gente doente, estresse, cansaço e nunca me abati. Mas de uns meses para cá, as tonturas tinham se tornado frequentes. Eu levantava da cama e o mundo girava. Descia as escadas e tinha que segurar no corrimão com força para não cair. Minha memória, que sempre foi afiada como uma lâmina, começou a falhar de um jeito assustador. Eu esquecia nomes de remédios que eu tinha vendido a vida inteira. Esquecia compromissos. Acordava de manhã e não sabia que dia da semana era. Os remédios para a pressão e para o coração pareciam não fazer mais efeito. Eu tomava tudo certinho, do jeito que sempre tomei, mas me sentia cada vez mais fraca, mais confusa, mais perdida. Comecei a achar que era o fim chegando, que meu corpo estava se despedindo, que era isso mesmo, 72 anos e a máquina começando a falhar. É a velhice batendo na porta, Carla. Eu sussurrava pro meu reflexo no espelho, vendo aquela mulher de cabelos brancos e olhos fundos que me olhava de volta. É o preço do tempo. E aceitava. Aceitava porque achava que não tinha escolha, que era natural, que era assim que a vida funcionava. Atribuía tudo à idade, ao cansaço da vida, à tristeza que eu sentia por ver meu filho tão distante, tão diferente do menino que eu tinha criado. Marcos mal visitava mais. Quando aparecia, era sempre com Vanessa, e ficava um pouco tempo, sempre com pressa, sempre com uma desculpa para ir embora logo. E eu ficava ali, na minha casa grande e vazia, olhando para as fotos na parede, lembrando de quando a gente era feliz, quando era só eu e ele contra o mundo, quando ele me olhava com aqueles olhos cheios de amor e dizia: "Mãe, quando eu crescer, vou cuidar da senhora para sempre." Mas os sinais estavam lá. Ah, como estavam! Pequenos espinhos que eu teimava em ignorar, em arrancar antes que crescessem o suficiente para me machucar de verdade. O olhar de Vanessa quando ela mexia na minha caixa de remédios, aquele brilho nos olhos dela, aquela concentração excessiva, como se ela estivesse fazendo algo muito importante, muito delicado, e a insistência dela em organizar meus medicamentos. "Mãe, a senhora toma tanto remédio, é fácil se confundir. Deixa que eu separo as doses certinhas para cada dia da semana, em saquinhos individuais. Assim a senhora não corre o risco de tomar errado." E eu achei lindo. Achei que ela estava cuidando de mim. Que bom que ela se importa, eu pensava, sentindo aquele calor no peito, aquela gratidão boba de quem está tão carente de afeto que aceita qualquer migalha como se fosse um banquete. Eu via um brilho estranho nos olhos dela quando ela separava as pílulas. Uma satisfação disfarçada. Mas o amor
ou a necessidade desesperada de amor me cegava completamente. Aqueles flashes de desconfiança, aquelas faíscas de espera, isso não tá certo, que passavam pela minha cabeça, eu apagava rapidamente, sufocava essas vozes antes que elas pudessem falar alto demais. Não, Carla, você tá sendo paranoica. Ela é sua nora, a mulher do seu filho. Ela tá cuidando de você. Não inventa coisa na sua cabeça. Eu mentia para mim mesma com uma habilidade assustadora. Enterrava cada suspeita embaixo de camadas e camadas de esperança, de necessidade, de amor materno cego. Porque admitir a verdade, admitir o que estava bem na minha frente, significaria aceitar que meu filho tinha escolhido ela, que ele sabia o que estava acontecendo, que ele estava deixando aquilo acontecer. E isso era uma dor que eu não estava pronta para sentir. Mas a vida tem um jeito engraçado de forçar a gente a encarar a verdade, mesmo quando a gente faz de tudo para fugir dela. E minha verdade chegou numa noite de quarta-feira, véspera da maldita avaliação no consultório. Chegou de um jeito tão simples, tão banal, que eu quase não acreditei. E você? O que faria se descobrisse que as pessoas que você mais ama estão te envenenando aos poucos? Se soubesse que cada gesto de carinho era uma mentira, cada sorriso uma máscara? Pensa nisso enquanto eu continuo. Eu estava me sentindo estranhamente bem naquela noite, a véspera da avaliação. Era uma sensação diferente, como se uma névoa que há meses cobria minha mente tivesse começado a se dissipar. Eu conseguia pensar com mais clareza. As ideias fluíam melhor, e pela primeira vez em muito tempo não senti aquela tontura horrível ao me levantar da cama. Fui até a cozinha para pegar meus remédios da noite, aqueles que Vanessa separava tão cuidadosamente para mim em saquinhos plásticos organizados por dia da semana. Abri o armário onde ela guardava minha farmacinha pessoal, como ela gostava de chamar. Lá estavam, todos enfileiradinhos, os saquinhos com os dias escritos em letra caprichada. Peguei o de quarta-feira, que seria para a dose da manhã seguinte. Tinha que tomar antes de dormir, segundo as instruções dela. Abri o saquinho e despejei as pílulas na palma da mão. 3 comprimidos. Um branco redondo, um amarelinho oval e um rosinha pequeno. Meus remédios de sempre. Ou deveriam ser. Peguei o comprimido branco, o que deveria ser meu remédio para a pressão, aquele que eu tomava há anos. Coloquei entre os dedos. E foi aí que algo dentro de mim, algum instinto adormecido, acordou de repente. O peso. O peso estava errado. Era sutil. Tão sutil que qualquer pessoa normal não perceberia. Mas eu não era qualquer pessoa. Eu era farmacêutica. Tinha passado 40 anos da minha vida pesando, medindo, manipulando medicamentos. Minhas mãos conheciam o peso exato de cada tipo de comprimido, a densidade de cada princípio ativo, a textura de cada revestimento. Aquele comprimido era leve demais para conter hidroclorotiazida. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer, mas não era a tremura da velhice ou da doença. Era a tremura de quem acabou de ver o abismo se abrir debaixo dos pés. Levei o comprimido até o nariz e cheirei. Nada. Nenhum cheiro químico característico. Coloquei na ponta da língua. Apenas encostei, e o que senti me fez cambalear. Doce. Levemente doce, com aquele gosto neutro de talco. Não havia o amargor metálico do meu anti-hipertensivo. Não havia o gosto meio ácido que ficava na boca. Era açúcar. Pílula de açúcar. Meu Deus do céu. Peguei o comprimido amarelinho, o meu anticoagulante, aquele que evitava que meu sangue formasse coágulos perigosos. Pesei na mão, cheirei, toquei com a língua, a mesma coisa, açúcar, a pílula rosinha, meu remédio para o coração, a mesma história, todas falsas, todas trocadas por placebos inofensivos, que não faziam absolutamente nada pela minha saúde. E alguém tinha feito isso de propósito. Alguém tinha trocado meus medicamentos por pílulas de açúcar, sabendo exatamente o que isso causaria. Sabendo que sem meus remédios de verdade, minha pressão subiria perigosamente, meu coração ficaria irregular, minha mente ficaria confusa por causa da má circulação. Caí sentada na cadeira da cozinha, as pernas não me seguravam mais.
O saquinho plástico escorregou dos meus dedos e caiu no chão. A respiração estava difícil, o peito apertado, mas não era ataque cardíaco. Era choque, era horror, era a dor mais profunda que eu já tinha sentido na vida, porque junto com a descoberta veio a certeza absoluta de quem tinha feito aquilo. Não precisava de investigação, não precisava de provas, eu sabia. Vanessa, a mulher que eu tinha acolhido na minha casa, na minha família, no meu coração, a mulher que eu tratava como filha. Ela estava me matando aos poucos, metodicamente, clinicamente, como se eu fosse apenas um problema a ser resolvido, um obstáculo entre ela e o que ela realmente queria. Meu dinheiro, minha casa, minha herança. E o pior, o que realmente me destruiu naquele momento, foi perceber que isso explicava tudo. Tudo. As tonturas, a confusão mental, a fraqueza, o cansaço. Não era velhice. Não era meu corpo desistindo. Era ela. Era Vanessa. Todos os dias, todas as manhãs e todas as noites, me dando aquelas pílulas inúteis enquanto escondia meus remédios verdadeiros, assistindo minha saúde se deteriorar, esperando pacientemente que eu chegasse ao ponto em que seria declarada incapaz. E então, com uma procuração que ela provavelmente já tinha me feito assinar em algum momento de confusão, ela teria controle total. Controle da minha vida, do meu dinheiro, da minha morte. As lágrimas desceram queimando pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza apenas, eram de raiva pura e visceral. Como ela se atrevia? Como alguém podia ser tão cruel, tão calculista, tão monstruoso? E Marcos, meu Deus, Marcos, ele sabia? Ele tinha que saber. Ele via meu estado piorando a cada dia. Via a esposa dele cuidando dos meus remédios. Ele sabia e não fazia nada? Ou era cúmplice ativo? Qual das opções doía mais? Eu nem sabia dizer. Fiquei ali sentada, não sei por quanto tempo, segurando aquelas pílulas falsas na mão, sentindo o peso da traição esmagar meu peito. Era como se todos os anos de sacrifício, todo o amor que eu tinha dado, todas as noites sem dormir cuidando dele quando era criança, todas as vezes que eu tinha aberto mão dos meus sonhos pelos dele, tudo isso tivesse sido jogado no lixo. Eu não valia nada para eles. Ou pior, eu valia apenas o que estava na minha conta bancária e na escritura da minha casa. Mas então, no meio daquela dor toda, no fundo daquele poço de desespero, algo mudou dentro de mim. Algo que tinha estado adormecido, sufocado pelo amor materno cego, começou a acordar. Era uma chama pequena no começo, mas foi crescendo, se alimentando da raiva, da indignação, da necessidade de justiça. A Carla ingênua, aquela que acreditava na bondade das pessoas, que minimizava os sinais, que se contentava com migalhas de afeto, essa Carla morreu ali, naquela cozinha, naquela noite. No lugar dela, começou a renascer a Carla de verdade, a farmacêutica, a profissional, a mulher que tinha sobrevivido a 40 anos de trabalho duro, que tinha criado um filho sozinha, que tinha enfrentado a morte do marido e continuado em pé. A mulher que não ia se deixar destruir sem lutar. Limpei as lágrimas do rosto com as costas da mão e respirei fundo. Minha mente, livre da névoa dos últimos meses, começou a trabalhar com uma clareza assustadora. Eu era farmacêutica. Eu entendia de medicamentos, de composição química, de provas, e eu tinha nas mãos a evidência física da tentativa de me incapacitar. Mas não podia simplesmente confrontar Vanessa. Ela negaria. Diria que eu estava confusa, delirando, que isso era mais uma prova da minha senilidade. Marcos ficaria do lado dela. O médico que ia me avaliar amanhã acreditaria nela. Eu precisava ser mais inteligente. Precisava usar a própria armadilha dela contra ela. Levantei da cadeira, as pernas ainda trêmulas, mas firmes o suficiente, e fui até o armário onde Vanessa guardava os remédios. Comecei a vasculhar, procurando pelas embalagens originais. Tinha que estar ali. Ela não jogaria fora os remédios verdadeiros. Seria muito óbvio, muito arriscado. Ela os teria escondido em algum lugar próximo, mas não óbvio. Abri gaveta por gaveta, procurei atrás das panelas, dentro das latas de mantimentos. E então encontrei.
No fundo do armário de vassouras, dentro de uma caixa velha de sapatos, estavam todas as cartelas dos meus remédios verdadeiros, intactas, completas. Ela tinha simplesmente parado de me dar os medicamentos reais e começado a me dar placebos. Peguei uma cartela de cada remédio e guardei no bolso do roupão. Precisava dessas provas. Peguei também alguns dos comprimidos falsos e os coloquei em um saquinho separado. Evidência. Eu precisava de evidências irrefutáveis. E então comecei a pensar no plano. A avaliação era amanhã. Vanessa esperava que eu chegasse lá confusa, fraca, parecendo incapaz. Esperava que o médico assinasse aquele papel maldito que me declararia incompetente. Mas e se eu fizesse exatamente o oposto? E se eu chegasse lá lúcida, clara e apresentasse as provas na frente de todos? Não. Ainda não era suficiente. Eu precisava de mais do que provas físicas. Precisava de testemunhas, de autoridade, de alguém que garantisse que aquilo não seria varrido para debaixo do tapete. E foi então que me lembrei do Dr. Carlos. Carlos tinha sido meu colega de faculdade, um homem brilhante que tinha mudado de carreira depois de se formar em farmácia e virado delegado da Polícia Civil. A gente tinha perdido contato ao longo dos anos, mas eu sabia que ele era respeitado, íntegro, um homem de confiança. Se alguém podia me ajudar, era ele. Olhei para o relógio. 00:15. Tarde demais para ligar, mas não para mandar uma mensagem. Peguei meu celular velho, aquele que eu guardava para emergências, e procurei o número dele na lista de contatos. Meus dedos tremiam enquanto digitava, mas a mensagem saiu clara. Carlos, sou Carla, da turma de 82. Preciso urgentemente da sua ajuda. Estou sendo vítima de uma fraude familiar grave, envolvendo substituição de medicamentos. Amanhã tenho avaliação médica na clínica Dr. Silveira, 10 horas. Posso contar com você? É questão de vida ou morte, literalmente. Apertei enviar e fiquei olhando para a tela, o coração martelando no peito. Minutos se passaram. 5, 10, 15. Eu já estava começando a perder a esperança quando o telefone vibrou. Carla? Que situação é essa? Pode me ligar agora? Liguei. E pela primeira vez em meses, talvez anos, eu contei a verdade completa para alguém. Contei sobre Vanessa, sobre as manipulações, sobre o dinheiro, sobre os remédios trocados. A voz dele do outro lado da linha era séria, profissional, mas eu conseguia ouvir a indignação. Carla, isso é tentativa de estelionato, abuso de idoso, e dependendo da sua condição de saúde, poderia ser até tentativa de homicídio culposo. Você tem as provas físicas? Confirmei que sim. Ótimo. Vou estar na clínica amanhã, às 10h30, disfarçado. Não deixe ela saber que você descobriu nada. Haja normalmente ou até mais confusa do que tem agido. A gente vai pegar ela em flagrante. Desliguei o telefone e pela primeira vez naquela noite horrível, senti um pouco de esperança. Não estava sozinha. Não era só minha palavra contra a dela. Eu tinha provas, eu tinha um aliado e eu tinha minha mente de volta. Aquela clareza, aquela lucidez que eu não sentia há meses, era libertadora. E eu entendi, naquele momento, que as pílulas de açúcar tinham feito mais do que me enfraquecer fisicamente. Tinham me roubado a capacidade de pensar direito, de me defender, de ver o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Mas agora eu via tudo. Via com uma clareza cristalina e dolorosa. Voltei para o quarto, guardei as provas em um lugar seguro, dentro da minha bolsa que eu levaria para a consulta. Tomei uma das pílulas verdadeiras do meu remédio para a pressão que eu tinha recuperado do esconderijo. Precisava começar a me estabilizar o quanto antes. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto, revivendo cada momento dos últimos meses com essa nova perspectiva. Cada vez que eu tinha me sentido confusa e Vanessa tinha me ajudado, cada vez que ela tinha insistido para eu assinar algum papel só para facilitar, cada olhar de impaciência de Marcos, cada comentário sobre eu estar esquecida. Tudo tinha sido parte de um plano frio e calculado para me destruir. E sabe o que me deixou mais furiosa? Não foi nem a crueldade em si, foi a arrogância. A certeza deles de que eu nunca descobriria,
de que eu era velha e burra demais para perceber o que estava acontecendo. Eles tinham me subestimado completamente. Tinham esquecido que eu não era apenas uma velha qualquer. Eu era uma profissional da saúde. Eu tinha conhecimento, experiência e agora tinha propósito. Um propósito que queimava no meu peito como um fogo. Justiça. Quando o sol nasceu, eu já estava de pé, vestida, maquiada. Olhei para meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. Os olhos estavam claros, determinados. A postura ereta, sem aquele peso nos ombros que eu tinha carregado por tanto tempo. Eu parecia 10 anos mais nova. Parecia eu mesma, de novo. Hoje, eu disse para aquela mulher no espelho, hoje você recupera sua vida. Desci para o café da manhã como se fosse um dia normal. Vanessa já estava lá, com aquele sorriso forçado que agora eu via exatamente pelo que era. Uma máscara. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Hoje é o grande dia, né? A avaliação. Os olhos dela brilhavam com uma expectativa que me dava náuseas. Ela estava animada. Animada com a perspectiva de me ver declarada incompetente. Forcei um sorriso fraco. Deixei meus ombros caírem um pouco. Fiz minha voz sair um pouco trêmula. Bom dia, querida. Qual dia é hoje mesmo? Minha cabeça tá tão confusa. Vi o brilho de satisfação nos olhos dela. Ela acreditou. Acreditou que eu ainda estava na névoa, que as pílulas de açúcar ainda estavam fazendo efeito. Que idiota. Ela não fazia ideia de que eu tinha descoberto tudo, de que tinha passado a noite inteira planejando minha vingança. Marcos apareceu logo depois, evitando meu olhar como sempre. Sentei à mesa e peguei o saquinho com as pílulas da manhã, que Vanessa tinha deixado para mim. Com gestos deliberadamente descuidados, fingi tomar os comprimidos, mas na verdade os escondi na mão e joguei no lixo quando ela não estava olhando. Tomei apenas água. Precisava estar completamente lúcida para o que estava por vir. No caminho para a clínica, Vanessa não parava de falar. Tagarelava sem parar sobre como aquela avaliação era importante para minha saúde, como o médico ia cuidar bem de mim, como tudo ia ficar mais fácil depois. Código para, depois que você for declarada incapaz e eu puder controlar tudo. Marcos dirigia em silêncio, os dedos apertados no volante. Eu me perguntava o que passava pela cabeça dele. Remorso? Culpa? Ou apenas o alívio de que logo aquilo tudo acabaria e ele teria o dinheiro que precisava? Olhei pela janela do carro, vendo a cidade passar. Minha cidade. Onde eu tinha vivido a vida inteira, onde tinha criado meu filho, onde tinha trabalhado durante décadas, e agora, aos 72 anos, estava indo lutar pela minha liberdade, pela minha dignidade, pela minha vida. Se alguém tivesse me contado 1 ano atrás que eu chegaria a esse ponto, eu teria rido. Teria achado impossível. Minha família me amava, meu filho me amava, ou assim eu acreditava. Chegamos à clínica e meu coração disparou. Era agora. Não havia mais volta. Ou eu vencia essa batalha, ou perdia tudo. E perder não era uma opção. E você? Já parou para pensar em quantas pessoas são silenciadas todos os dias, têm suas vozes roubadas por quem deveria protegê-las? Já pensou em quantos idosos estão nessa situação agora, nesse exato momento, sendo manipulados, sendo destruídos, e ninguém percebe? A sala de espera da clínica estava fria, com aquele ar condicionado que congela a alma. Ou talvez fosse só a tensão que eu sentia, que me deixava arrepiada da cabeça aos pés. Vanessa sentou ao meu lado, folheando uma revista de decoração, completamente relaxada. Marcos estava do outro lado, mexendo no celular, alheio a tudo. E eu ali, no meio dos dois, com a bolsa apertada no colo, sentindo o peso das provas que carregava dentro dela. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que eles podiam ouvir. Olhei para o relógio na parede. 10h05. Faltavam 25 minutos para o Dr. Carlos chegar. 25 minutos que pareciam uma eternidade. Eu precisava manter a farsa. Precisava continuar parecendo confusa e frágil. Mas por dentro, minha mente estava mais afiada do que nunca. Cada detalhe do plano passava pela minha cabeça. Cada palavra que eu diria. Cada movimento que eu faria. Não podia errar. Não tinha direito a erro.
Foi então que aconteceu algo que eu não esperava, algo que me deu ainda mais munição, mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Vanessa levantou da cadeira, o celular tocando. Com licença, mãe. Vou atender aqui fora. Saiu da sala de espera com passos rápidos e eu percebi que ela estava tensa, nervosa, apesar de tentar esconder. Algo naquela ligação era importante. Muito importante. Fiz um esforço sobre-humano, levantei da minha cadeira devagar, fingindo que ia ao banheiro, e passei perto da porta de vidro por onde ela tinha saído. Ela estava de costas, falando baixo, mas o corredor tinha aquela acústica estranha que amplificava os sons. E eu ouvi. Ouvi cada palavra que saiu daquela boca maldita. Sim, Dr. Freitas, pode deixar. Assim que ela for declarada incapaz hoje, a procuração que ela assinou mês passado entra em vigor automaticamente, não é? Perfeito. Quero que agilize a venda do apartamento dela, daquela casa velha também. Tudo tem que estar resolvido até o fim do mês. Já tenho comprador interessado. Não se preocupe. O filho é um banana. Não vai criar problema nenhum. Ele faz o que eu mando. Minha mão tremeu, mas não de fraqueza. Era de raiva. Raiva pura, visceral, que subia do fundo da alma. Ela já tinha comprador. Já tinha tudo planejado. E falava do meu filho como se ele fosse um capacho, um fantoche. E talvez fosse mesmo. Deus, como doía admitir isso. Com a mão trêmula mais determinada, peguei meu celular do bolso e apertei o botão de gravar. Consegui capturar os últimos segundos da conversa, a parte mais incriminadora. Sim, manda os papéis da venda já preparados. A assinatura vai ser minha, com a procuração dela. Ela nem vai saber o que aconteceu. Voltei para a cadeira antes que ela me visse, o coração explodindo no peito. Aquilo não era apenas ganância. Era premeditação. Era um crime planejado nos mínimos detalhes. Ela tinha transformado minha vida em um tabuleiro de xadrez, e eu era apenas uma peça que ela estava prestes a tirar do jogo. Mas ela tinha cometido um erro fatal. Ela tinha subestimado a peça. Mãe, tá tudo bem? A senhora tá pálida. A voz de Marcos me trouxe de volta. Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha colocado no mundo, que eu tinha amado mais que a minha própria vida, e senti uma pontada de dor tão profunda que quase me fez dobrar. Mas engoli seco e forcei um sorriso fraco. Tô bem, filho. Só nervosa com essa avaliação. Ele acenou com a cabeça e voltou a olhar para o celular. Não perguntou por que eu estava nervosa. Não me abraçou. Não me confortou. Nada. E naquele momento, eu soube que tinha perdido meu filho há muito tempo. Muito antes de Vanessa entrar na nossa vida. Eu só não tinha querido enxergar. Família da senhora Carla? A voz da recepcionista nos chamou. Era a hora. Vanessa voltou correndo, o sorriso falso de volta no rosto. Vamos, mãe. O doutor tá esperando. Segurei firme na minha bolsa e levantei. Minhas pernas estavam firmes. Minha mente estava clara. E meu propósito estava mais forte do que nunca. Entramos no consultório do doutor. Silveira, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau fino, aquele ar cansado de quem já viu muita coisa na vida. Ele nos cumprimentou com educação, indicou as cadeiras. Vanessa e Marcos sentaram de cada lado, como guardas, como carcereiros. O médico abriu meu prontuário, folheou algumas páginas, franziu a testa. Bem, dona Carla, a senhora está aqui para uma avaliação de capacidade mental, é isso? Sua voz era neutra, profissional. Assenti com a cabeça, fingindo insegurança. Sim, doutor. Minha nora disse que é importante. A senhora tem sentido confusão mental? Esquecimentos frequentes? Ele perguntou, anotando algo no papel. Antes que eu pudesse responder, Vanessa se intrometeu, como sempre fazia. Doutor, a mãe tem estado muito esquecida. Outro dia ela não lembrava nem que dia era. Esquece de tomar os remédios, esquece compromissos. A gente está muito preocupado com ela. O tom era de preocupação falsa, e eu queria arrancar aquele sorriso da cara dela com as próprias mãos. O médico acenou. Entendo. Vamos fazer alguns testes simples, dona Carla. Pode me dizer que dia é hoje? Quarta-feira.
Respondi, a voz ligeiramente hesitante, como se estivesse me esforçando. E a data completa? Pausei, como se precisasse pensar muito. 28 de maio? Vanessa interveio de novo, balançando a cabeça com aquela expressão de pena teatral. Viu, doutor? Ela tá sempre assim. Confunde tudo. O médico continuou com as perguntas padrão. Quem era o presidente? Onde estávamos? Quantos anos eu tinha? Eu respondia com hesitação calculada, como se cada resposta fosse um esforço imenso. Vi o médico trocando olhares com Vanessa. Vi a satisfação nos olhos dela. Ela achava que estava vencendo. Achava que em questão de minutos teria aquele papel assinado e minha vida estaria nas mãos dela. Mas então, respirei fundo. Olhei para o relógio na parede. 10h28. Faltavam 2 minutos. 2 minutos para o Dr. Carlos chegar. Mas eu não podia esperar mais. O fogo no meu peito estava queimando demais. A necessidade de justiça estava gritando alto demais. Com uma calma que me surpreendeu, levantei a mão, interrompendo o médico no meio de uma pergunta. Doutor, com licença. Antes de continuarmos, eu gostaria de mostrar uma coisa ao senhor. É muito importante. O doutor. Silveira parou, a caneta suspensa no ar, me olhando com curiosidade. Vanessa se enrijeceu na cadeira, os olhos arregalados. Marcos levantou a cabeça do celular, confuso. Mãe, o que foi? Abri minha bolsa devagar, sentindo todos os olhares fixos em mim. Tirei o primeiro saquinho plástico, aquele com as pílulas de açúcar que Vanessa tinha preparado para mim. Coloquei em cima da mesa do médico com um movimento firme, deliberado. O silêncio na sala ficou denso, pesado. Vanessa, eu disse, e minha voz não tinha mais nada de frágil, nada de confusa. Era clara, firme, afiada como uma lâmina. Você não se importa de explicar para o doutor o que são essas pílulas? As que você preparou tão carinhosamente para mim todos os dias? O rosto dela empalideceu. Por um segundo, apenas um segundo, a máscara caiu e eu vi o pânico nos olhos dela. Mas ela se recompôs rápido, forçando uma risada nervosa. Carla, o que é isso? Você está delirando. São seus remédios normais, aqueles que eu organizo para você com tanto carinho. O doutor pode ver, eu cuido da senhora como se fosse minha própria mãe. Sorri, um sorriso amargo, gelado. Não, Vanessa, não são meus remédios, e você sabe muito bem disso. Virei-me para o Dr. Silveira, que pegava o saquinho com uma expressão intrigada. Doutor, o senhor saberia me dizer o que são essas pílulas? Pode analisá-las, por favor. Ele abriu o saquinho, despejou os comprimidos na mão, examinou com atenção. Pegou um e cheirou. Depois, com aquela cautela de quem sabe o que está fazendo, tocou a língua na superfície de um deles. A expressão dele mudou completamente. Os olhos se arregalaram, a testa franziu. Isso não é medicamento, é açúcar, placebo puro. Ele me olhou, depois olhou para Vanessa, a voz cheia de incredulidade. Quem preparou isso? Ela, respondi, apontando para Vanessa. Ela troca meus medicamentos verdadeiros por essas pílulas de açúcar há meses. Meu remédio de pressão, meu anticoagulante, meu medicamento para o coração, tudo trocado. E sabe por quê, doutor? Porque sem meus remédios verdadeiros, minha saúde se deteriora. Fico confusa, fraca, tonta. Exatamente o quadro perfeito para me declarar incapaz. Vanessa se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Isso é mentira. Mentira dessa velha louca. Doutor, o senhor tá vendo? Ela tá delirando, inventando coisas. É exatamente por isso que ela precisa ser interditada. Eu sou farmacêutica, eu disse, a voz cortante como vidro. Formada há 50 anos, trabalhei 40 anos na área. Sei muito bem o que é um medicamento e o que é açúcar. Sei o peso de cada comprimido, a densidade, o sabor. E essas pílulas, doutor, são falsas. E tirei o segundo saquinho da bolsa, aquele com as cartelas dos meus remédios verdadeiros que eu tinha encontrado escondidos na caixa de sapatos. E aqui estão meus medicamentos reais, os que ela escondeu no armário de vassouras da minha casa, dentro de uma caixa velha, para que eu não os encontrasse. O Dr. Silveira pegou as cartelas, comparou com as pílulas falsas. Sua expressão passou de incredulidade para horror.
Isso é uma tentativa de fraude gravíssima. Abuso contra idoso. Isso é crime! Foi nesse momento que a porta do consultório se abriu e o Dr. Carlos entrou, impecável no uniforme da Polícia Civil, com outro policial ao seu lado. O timing não poderia ter sido mais perfeito. Vanessa virou a cabeça tão rápido que quase machucou o pescoço, os olhos arregalados de pavor. Boa tarde, Dr. Silveira. Delegado Carlos Mendes, Polícia Civil. Recebi uma denúncia sobre possível tentativa de fraude e abuso envolvendo esta senhora. Ele apontou para mim. Vim fazer uma averiguação. O consultório ficou completamente silencioso. Era aquele silêncio pesado, sufocante, que vem antes da tempestade. Vanessa estava pálida como um cadáver, as mãos tremendo. Marcos tinha levantado da cadeira, a boca aberta, em choque total. O Dr. Silveira ainda segurava as pílulas e as cartelas, processando tudo. Delegado, eu disse, a voz firme e clara. Tenho todas as provas necessárias. As pílulas falsas, os medicamentos verdadeiros que foram escondidos e... Peguei meu celular do bolso. Uma gravação de uma conversa telefônica que minha nora teve há poucos minutos, na qual ela combina a venda dos meus bens com um advogado, usando uma procuração que ela me fez assinar quando eu estava sob efeito da confusão causada pela falta dos medicamentos verdadeiros. Apertei o play. A voz de Vanessa encheu a sala, clara e incriminadora. Sim, Dr. Freitas, pode deixar. Assim que ela for declarada incapaz hoje, a procuração entra em vigor. Quero que agilize a venda do apartamento, da casa. Tudo resolvido até o fim do mês. O filho é um banana. Não vai criar problema. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vanessa tentou falar, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água, mas nenhum som saía. Marcos estava branco, as mãos tremendo, os olhos fixos em mim com uma expressão de horror e vergonha absolutos. O Dr. Carlos se aproximou de Vanessa, a voz dura, profissional. Senhora, a senhora está sendo detida por tentativa de estelionato, abuso contra idoso e falsificação de medicamentos com intenção de causar dano. Tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra a senhora. Não! Vanessa gritou, a voz histérica, finalmente a máscara caindo completamente. Isso é um absurdo! Eu cuidei dessa velha durante meses. Meses aguentando as lamúrias dela, as histórias chatas, aquela casa velha e feia. Eu merecia aquele dinheiro. Eu merecia aquela casa. Ela ia morrer de qualquer jeito, é velha. Para que ela precisa de tudo aquilo? O consultório explodiu. O policial que acompanhava o Dr. Carlos avançou, segurando Vanessa pelo braço enquanto ela gritava, se debatia. Marcos estava congelado, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a boca tremendo. O doutor Silveira tinha largado as pílulas e estava anotando tudo freneticamente, provavelmente para fazer um relatório formal. Eu fiquei sentada, imóvel, assistindo tudo desmoronar, e senti algo que eu não esperava sentir. Não era alegria, não era satisfação. Era um alívio tão profundo, tão intenso, que me deixou tonta. Um peso que eu carregava há meses, talvez anos, simplesmente desapareceu dos meus ombros. Eu tinha vencido. Tinha recuperado minha voz, minha vida, minha dignidade. Vanessa foi algemada, ainda gritando, ainda tentando se debater. Você vai me pagar por isso, sua velha idiota. Você acha que vai ficar com tudo? Eu vou processar você, vou destruir você. Você já tentou me destruir, eu respondi, a voz calma, quase suave. E não conseguiu. Porque você esqueceu de uma coisa muito importante, Vanessa. Você esqueceu que eu não sou apenas uma velha. Eu sou uma mulher que lutou a vida inteira. Uma profissional. Uma mãe. E eu não ia deixar você me tirar tudo sem lutar. Ela foi levada para fora, os gritos ecoando pelo corredor. O silêncio voltou ao consultório, mas agora era um silêncio diferente. Era o silêncio do depois, da batalha vencida, do alívio misturado com tristeza. Marcos continuava parado, como uma estátua, as lágrimas molhando seu rosto. Ele tentou dar um passo na minha direção, a voz saindo quebrada, desesperada. Mãe, eu não sabia.
Eu juro que eu não sabia que ela estava fazendo isso. Eu levantei a mão, o gesto firme, interrompendo-o. Não, Marcos. Não minta para mim agora. Você sabia. Talvez não dos detalhes, talvez não das pílulas, mas você sabia que algo estava errado. Você me viu ficando cada vez mais fraca, mais confusa. Você viu ela controlando minha vida, pedindo dinheiro, me desrespeitando, e você não fez nada. Nada, Marcos. Você me abandonou quando eu mais precisava de você. Mãe, por favor. Ele soluçou, os joelhos quase cedendo. Eu sinto muito. Eu fui fraco. Eu fui um covarde. Mas eu amo você. Eu sempre amei. As palavras dele me atingiram como facas, mas não me dobraram. Amor sem ação, Marcos. Não é amor. É só uma palavra vazia. Você permitiu que aquela mulher quase me matasse. Você assistiu e não fez nada. E isso eu não sei se consigo perdoar. O Dr. Carlos se aproximou de mim. A expressão séria, mas com um lampejo de algo que parecia respeito. Dona Carla, a senhora foi extremamente corajosa. Vamos precisar do seu depoimento formal, das provas, de tudo. Mas quero que saiba que vamos processar essa mulher com todo o rigor da lei. O que ela fez é gravíssimo. Assenti, segurando firme na minha bolsa. Eu vou fazer tudo o que for necessário, delegado. Vou até o fim. O Dr. Silveira se aproximou também, a voz cheia de uma admiração genuína. Dona Carla, eu preciso me desculpar. Se eu tivesse assinado aquele documento de incapacidade sem investigar direito... Deus do céu, o que poderia ter acontecido? A senhora me ensinou uma lição hoje. Uma grande lição. Que lição, doutor? Perguntei curiosa. Que nunca devemos subestimar a força de uma pessoa, especialmente de uma mulher que lutou a vida inteira. A senhora é uma guerreira. Sorri, e dessa vez foi um sorriso verdadeiro, não amargo. Eu sou uma sobrevivente, doutor, e sobreviventes não desistem, nunca. Saí daquele consultório com a cabeça erguida, os passos firmes, a alma finalmente em paz. Atrás de mim, ouvi os soluços de Marcos. Ouvi ele me chamando, implorando por perdão. Mas eu não olhei para trás. Não naquele momento. Porque eu tinha aprendido uma coisa muito importante. Antes de salvar qualquer pessoa, eu precisava salvar a mim mesma. E agora me conta. Você conseguiria perdoar alguém que te traiu assim? Alguém que você amou mais que tudo no mundo, mas que te abandonou na hora que você mais precisava? Pensa nisso. Porque o perdão, às vezes, é a coisa mais difícil do mundo. Os dias que se seguiram àquele confronto no consultório foram um borrão de formalidades, papelada, depoimentos e lágrimas. Muitas lágrimas. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de libertação, de alívio, daquele tipo de choro que vem quando você finalmente solta algo que estava segurando há tempo demais e que estava te machucando por dentro. Vanessa foi levada para a delegacia, algemada, gritando ameaças e ofensas até o último segundo. Vi a viatura se afastar pela janela da clínica e senti uma paz estranha, uma calma que não visitava minha alma há meses. O Dr. Carlos ficou comigo o resto da tarde, anotando cada detalhe, cada prova, construindo um caso que, segundo ele, era dos mais sólidos que já vi em anos de carreira. A gravação da conversa telefônica, as pílulas falsas, os medicamentos verdadeiros escondidos, o histórico de manipulação financeira, tudo se encaixava perfeitamente. Dona Carla, ele me disse, enquanto tomávamos um café na lanchonete ao lado da clínica, a senhora salvou a própria vida hoje. Se tivesse esperado mais alguns dias, mais algumas semanas, não quero nem pensar no que poderia ter acontecido. Sua pressão sem controle, seu coração sem medicação, isso poderia ter sido fatal. Engoli seco, sentindo o peso daquelas palavras. Eu tinha estado tão perto de perder tudo. Minha saúde, minha autonomia, minha vida. E tudo isso planejado friamente por alguém que eu tinha acolhido como família. A crueldade era de uma dimensão que eu ainda estava tentando processar. Marcos tentou me procurar naquele mesmo dia, mas eu pedi para o Dr. Carlos dizer que eu não estava pronta para falar com ele. Não ainda. Talvez nunca. A dor da traição dele era diferente da de Vanessa. Com ela, era raiva pura.
Mas com Marcos, era uma dor profunda, visceral, o tipo que te corrói por dentro porque vem de quem você mais amou no mundo. Meu filho, meu menino, o bebê que eu segurei nos braços, o garoto que eu curei de febres e cuidei de pesadelos, o homem que eu ajudei a se tornar. E ele tinha me abandonado. Tinha assistido minha destruição em câmera lenta e não tinha feito nada. Nos dias seguintes, com a ajuda do Dr. Carlos e de um advogado excepcional que ele me indicou, Dr. Henrique, comecei a colocar minha vida de volta nos trilhos. Primeiro, fomos atrás de todas as procurações que eu tinha assinado. Descobrimos 3 documentos que eu nem me lembrava de ter posto minha assinatura. Vanessa tinha aproveitado momentos de confusão, quando eu estava mais afetada pela falta dos medicamentos verdadeiros, para me fazer assinar papéis que me davam acesso a tudo que era meu. Minha conta bancária, minha casa, meus investimentos, tudo. Se o plano dela tivesse dado certo, eu teria perdido tudo sem nem saber o que estava acontecendo. Todas as procurações foram anuladas judicialmente. Minhas contas foram protegidas, bloqueadas para qualquer movimentação que não fosse feita por mim pessoalmente. Mudei todas as senhas, todos os acessos. Contratei um novo contador para revisar todas as transações financeiras dos últimos 2 anos. E o que descobrimos foi ainda mais chocante. Vanessa tinha desviado quase R$200 mil da minha conta ao longo de 18 meses. Pequenas quantias aqui e ali, transferências que eu não me lembrava de autorizar, compras feitas em meu nome. Tudo documentado, tudo rastreável. Dr. Henrique garantiu que isso seria adicionado ao processo criminal. Fui a vários médicos novos, fiz exames completos. Minha pressão estava alta, perigosamente alta. Mas com os medicamentos verdadeiros voltou ao normal em poucas semanas. Meu coração, que tinha dado sinais preocupantes de arritmia, também se estabilizou. E minha mente recuperou aquela clareza que eu achava que tinha perdido para sempre. Não era velhice, não era demência. Era sabotagem pura e simples. E agora, livre daquela névoa artificial, eu me sentia renascer. Marcos tentou me ligar dezenas de vezes. Mandou mensagens, e-mails, chegou a aparecer na porta da minha casa 2 vezes. Mas eu não o recebi. Não estava pronta. Não sabia se algum dia estaria. A terapeuta que comecei a ver, doutora Beatriz, uma mulher maravilhosa na casa dos 60, me ajudou a entender que eu tinha o direito de me proteger, de colocar limites, de dizer não, mesmo para meu filho, especialmente para meu filho. Carla, ela me disse numa das sessões, amor materno não significa aceitar tudo, não significa se sacrificar até não restar nada de você. Você tem o direito de se preservar, de exigir respeito, de esperar que as pessoas que você ama te tratem com dignidade. E se elas não fazem isso, você tem o direito de se afastar. Aquelas palavras me libertaram de uma culpa que eu nem sabia que estava carregando. A culpa de não ser boa o suficiente, de não ter sido a mãe perfeita, de ter falhado de alguma forma. Mas eu não tinha falhado. Eu tinha dado tudo de mim. Tinha sacrificado sonhos, dinheiro, saúde, tempo. E se meu filho escolheu uma mulher cruel, se ele escolheu ficar em silêncio enquanto eu era destruída, a culpa não era minha, era dele. O processo criminal contra Vanessa avançou rapidamente. Com todas as provas, ela não teve como negar. Tentou alegar que estava cuidando de mim, que as pílulas eram vitaminas, que ela tinha se confundido. Mas a gravação da conversa telefônica destruiu qualquer tentativa de defesa. Naquela gravação, ela deixava claro que sabia exatamente o que estava fazendo, que tinha premeditado tudo, que me via apenas como um obstáculo, como algo a ser removido. Ela foi condenada a 4 anos de prisão por estelionato, abuso contra idoso, falsificação de documentos e apropriação indébita. Não foi uma sentença longa, mas foi justa. E mais importante, foi um reconhecimento oficial de que eu tinha sido vítima, de que eu tinha razão, de que aquilo que aconteceu comigo não era produto da minha imaginação ou senilidade. Era crime, era real. E tinha consequências. Quanto ao dinheiro que ela tinha roubado, conseguimos recuperar parte.
Ela tinha gastado muito, obviamente, mas ainda havia cerca de R$ 80 mil em uma conta em nome dela. Tudo foi devolvido. Fiz questão de não tocar nesse dinheiro por um tempo. Ele representava muita dor, muita traição. Mas, eventualmente, decidi doar metade para uma associação de proteção aos direitos dos idosos. Senti que era o certo a fazer. Transformar aquela dor em algo útil, em algo que pudesse ajudar outras pessoas que estavam passando pelo que eu passei. 3 meses depois daquele dia no consultório, Marcos finalmente conseguiu falar comigo. Não porque eu o procurei, mas porque ele apareceu na minha porta com os netos. Clara e Pedro, meus amores, meus tesouros de 7 e 5 anos. Quando vi aqueles rostinhos na porta, meu coração derreteu. Eu tinha me afastado do Marcos, mas não podia me afastar deles. Eram inocentes naquela história toda. Abri a porta, abracei as crianças com força, senti o cheiro de shampoo infantil e doçura pura. E então olhei para Marcos. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, cabelos desgrenhados. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. E chorava. Chorava como eu nunca tinha visto ele chorar, nem quando o pai dele morreu. Mãe, ele disse, a voz quebrada, os joelhos quase cedendo. Eu não tenho palavras, não tenho desculpas. Eu fui o pior filho do mundo. Eu te abandonei, eu te traí. E eu vou carregar isso pelo resto da minha vida. Fiquei olhando para ele, sem dizer nada, sentindo aquela dor familiar apertar meu peito. As crianças tinham corrido para dentro, para brincar com os brinquedos que eu sempre guardava para elas. Era só eu e ele, na porta, com anos de mágoa e amor entre nós. Eu me divorciei dela. Ele continuou. No dia seguinte ao que aconteceu. Pedi o divórcio. Perdi tudo, mãe. O apartamento era no nome dela. As economias, ela tinha gasto tudo. Eu tô morando num quartinho alugado com as crianças. Perdi meu emprego porque não conseguia me concentrar em nada. Minha vida desmoronou. E eu mereço. Eu mereço cada segundo desse sofrimento. Marcos, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu não quero que você sofra. Eu nunca quis. Mas eu também não posso fingir que está tudo bem. Que o que você fez, ou melhor, o que você deixou de fazer, não me machucou profundamente. Eu sei, ele soluçou. Eu sei, mãe. E eu não tô aqui pedindo perdão. Eu não mereço o seu perdão. Eu só queria que a senhora soubesse que eu amo você, que eu sempre amei, e que eu fui um covarde, um fraco. Eu deixei aquela mulher me manipular, me controlar, me transformar em alguém que eu não reconheço. Mas isso não é desculpa. Nada é desculpa. Fiquei em silêncio por um longo tempo, só olhando para ele, para aquele homem que era meu filho, mas que parecia um estranho. E então respirei fundo. Marcos, eu amo você. Isso nunca vai mudar. Você é meu filho. Mas amor e confiança são coisas diferentes. O amor existe, mas a confiança, essa precisa ser reconstruída. E isso leva tempo. Muito tempo. Ele acenou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu vou fazer o que for preciso, mãe. Vou passar o resto da vida tentando ser o filho que a senhora merece. Não faça isso por mim, eu respondi, tocando seu rosto com cuidado. Faça por você. E, principalmente, faça pelas suas crianças. Elas precisam de um pai presente, forte, honesto. Um pai que ensine pelo exemplo o que é certo e errado. Ele prometeu que sim, que ia mudar, que ia ser melhor. E eu quis acreditar. Deus sabe como eu quis. Mas não era mais a Carla ingênua, a que acreditava em tudo sem questionar. Agora eu era cuidadosa, cautelosa. Permiti visitas com os netos, sempre na minha casa, sempre supervisionadas no começo. Ajudei Marcos financeiramente, mas com limites claros, com contratos escritos, com tudo documentado. Aprendi que bondade e sabedoria podem andar juntas, que eu podia ser generosa sem ser tola. 1 ano se passou desde aquele dia fatídico no consultório. 1 ano inteiro. E quando olho para trás, mal reconheço a mulher que eu era. Aquela Carla vulnerável, carente, desesperada por migalhas de afeto, morreu. E no lugar dela, nasceu alguém mais forte, mais sábia, mais inteira. Minha casa agora
É meu santuário. Mudei tudo. Pintei as paredes de cores vivas, comprei móveis novos, transformei um dos quartos em ateliê. Voltei a pintar, um hobby que eu tinha abandonado há décadas. Minhas telas são cheias de cores fortes, de emoções cruas. São minha forma de processar tudo o que aconteceu. Retomei minha vida social com uma intensidade que me surpreendeu. Voltei ao clube de leitura que eu frequentava antes. Me inscrevi em um curso de História da Arte na universidade para a terceira idade. Fiz amigas novas, mulheres incríveis que me veem como Carla, não como a coitada ou a vítima. Comecei a fazer trabalho voluntário na Associação de Direitos dos Idosos, usando minha experiência para ajudar outros a se protegerem de abusos. Dou palestras, conto minha história, mostro os sinais de alerta que eu ignorei. E cada vez que vejo o olhar de reconhecimento no rosto de alguém, cada vez que alguém me procura depois e diz: "Você me ajudou a ver o que estava acontecendo comigo", eu sinto que minha dor teve propósito. Minha saúde está melhor do que esteve em anos. Não é só física, é mental, emocional, espiritual. Eu me curei de dentro para fora. Tenho 73 anos agora e me sinto mais viva do que me senti aos 60, aos 50, porque pela primeira vez em muito tempo eu estou vivendo para mim. Não para ser a mãe perfeita, não para ser a sogra querida, não para agradar ninguém, só para ser eu mesma. E descobri que eu gosto muito de quem eu sou. Marcos vem me visitar toda semana com as crianças. Estamos reconstruindo nossa relação, tijolo por tijolo, com muito cuidado, muita conversa, muita terapia da parte dele também. Ele começou a fazer terapia, a trabalhar em si mesmo, a entender como se deixou manipular, como perdeu sua identidade. E eu vejo progresso. Lento, mas real. Não sei se um dia vamos voltar a ser o que éramos antes. Acho que não. Acho que aquilo morreu. Mas estamos construindo algo novo, algo diferente, mais maduro, mais honesto. Vanessa está cumprindo sua pena. Soube por terceiros que ela tenta me contatar constantemente da prisão, mandando cartas, pedindo visitas, alegando que se arrependeu. Não respondo, não visito. E não vou. Aquele capítulo da minha vida está encerrado. Ela não merece nem meu perdão, nem minha raiva. Ela não merece nada de mim. E essa indiferença, descobri, é a melhor forma de vingança. Não dar a ela o poder de continuar afetando minha vida. Sentada aqui na minha varanda, num final de tarde dourado, com uma xícara de chá nas mãos e o som dos pássaros no jardim, eu reflito sobre tudo que passei. A dor foi imensa. A traição, devastadora. Mas foi dessa dor que nasceu minha força. Foi da traição que aprendi a me valorizar. Foi de quase perder tudo que descobri o que realmente importa. Aprendi que dignidade não se pede, não se espera, não se suplica. Ela se defende, com unhas e dentes se for preciso. Aprendi que amor materno pode ser incondicional, mas respeito não. Respeito se exige. Aprendi que conhecimento é poder e que aqueles anos de estudo, de trabalho, de experiência me salvaram quando eu mais precisei. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para dizer não. E aprendi a verdade mais importante de todas. Minha maior cura não veio de medicamentos em farmácias. Veio da verdade que eu decidi encarar, da coragem que encontrei para lutar, da decisão de me escolher, mesmo quando isso significava decepcionar expectativas, mesmo quando isso significava ficar sozinha por um tempo. A vida continuou. E eu, Carla, floresci de novo, mais forte, mais sábia. Finalmente, verdadeiramente livre. É uma liberdade que vem com cicatrizes, sim, mas são cicatrizes que eu carrego com orgulho, porque me lembram que eu sobrevivi, que eu venci, que eu me recusei a ser silenciada. Olho para o horizonte, para o sol se pondo em tons de laranja e rosa, e sorrio. Não é um sorriso amargo, é um sorriso de paz. De alguém que passou pelo fogo e saiu fortalecida. De alguém que entendeu que amar os outros é lindo, mas que amar a si mesma é essencial. E que, às vezes, a melhor forma de amor é a justiça. Que minha história sirva de alerta e de inspiração. Se você está passando por algo parecido, se está sendo manipulada, desrespeitada, diminuída,
Saiba que você tem o poder de mudar isso. Você tem voz. Você tem direitos. E você tem valor, não importa quantos anos tenha, não importa o que digam. Não espere ser salva. Se salve. Use seu conhecimento, sua experiência, sua sabedoria. Lute, porque você vale a pena. Sempre valeu. E para você que chegou até aqui, que acompanhou cada palavra dessa jornada, meu muito obrigada. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir, se te ajudou a ver algo que você estava ignorando, compartilhe. Compartilhe para que outras pessoas entendam que não estão sozinhas, que existe saída, que existe esperança e que a dignidade nunca, nunca se negocia. Minha vida hoje é minha. E eu não troco isso por nada. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te emocionou, deixa seu comentário contando o que você sentiu e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas.